E aí, como é que a gente faz o diagnóstico de SOP, uma das partes mais importantes aqui da sua prova? Com certeza, o critério mais usado, tanto na prova como na prática clínica, são os critérios de Rotterdam. Eles foram feitos em 2004 e revisados em 2012. São 3 critérios, sendo os mais importantes o hiperandrogenismo, o clínico, gente, é o mais importante, o hirsutismo, a acne. Esse é o mais importante. Se eu não tenho um clínico, eu vou investigar o laboratorial, que a gente chama de hiperandrogenemia. O outro critério é a disfunção ovulatória. Ela dizer que os ciclos são oligomenorreicos, que ela tem amenorreia. Esses aqui são os 2 mais importantes. E o terceiro é a policistose ovariana, que a gente conhece. É a presença de, no mínimo, 12 folículos, entre 2 e 9 milímetros. Importante, não pode ter corpo lúteo ou um folículo dominante, certo? Ou um ovário maior que 10 centímetros cúbicos. Se eu tiver ou o ovário ou a quantidade de folículos no ovário sem folículo dominante ou corpo lúteo, eu digo que a paciente tem policistose ovariana. Então, quando a paciente tem os 2 primeiros, eu nem preciso pedir ultrassom. Já tem a suspeita lá de SOP. Se ela não tiver um dos 2 primeiros, aí sim eu tenho que pedir ultrassom. A gente também tem os critérios pelo Instituto Nacional Americano de Saúde, que são 2012. Ele também usa os mesmos critérios de Rotterdam. Qual a importância desse aqui? É que ele dividiu a SOP em fenótipos. Então, a gente tem o fenótipo A, que tem os 3 critérios, o fenótipo B, que tem os 2 primeiros, os mais importantes, o hiperandrogenismo e a disfunção ovulatória. E a gente viu que esses 2 critérios, o A e o B, né, esses 2 fenótipos, eles têm maior relação com resistência insulínica, risco cardiovascular. E daí a sua importância. O fenótipo C e D, eu tenho a presença da policistose ovariana, mas no C eu só tenho hiperandrogenismo e no D eu só tenho disfunção ovulatória. E eu tenho menos risco cardiovascular. Quer dizer, quanto mais critérios, quanto mais realmente SOP o paciente tiver, maior é ainda o seu risco cardiovascular. E a gente também tem os critérios da Sociedade de Excesso de Androgênio e Síndrome dos Ovários Policísticos, a SPCOS, que também usa os 3 critérios de Rotterdam, só que para ela, policistose ovariana é quando eu tenho maior que 20 folículos ou também um ovário maior que 10 centímetros cúbicos na ausência de folículo dominante ou corpo lúteo. Então, gente, é muito importante a gente avaliar os 3 critérios e ver se a paciente ela fecha SOP. Mas tem um detalhe. Se a paciente é adolescente, a gente tem que ter muito mais cuidado nesse diagnóstico. Primeiro, a gente não usa o critério de acne leve, porque é comum o paciente ter acne nessa fase. Para uma paciente adolescente, um sinal clínico de hiperandrogenismo é ou hirsutismo ou uma acne resistência ao tratamento, uma acne severa. E não é recomendado a gente usar ultrassom para avaliar o ovário dessa paciente, porque é normal ter alterações, ter cistos, é fisiológico da adolescência. E mesmo que eu vou lá e faça um diagnóstico de SOP na adolescência, a gente tem que reavaliar se esse diagnóstico se mantém 8 anos após a menarca. Quais são os exames que eu devo solicitar a uma paciente que tem SOP? Para avaliar esse aumento de androgênios que a gente pode ter sérico, eu peço a testosterona total e a livre. A que tem melhor relação com o hiperandrogenismo é a livre, mas não é a que a gente mais pede. A gente mais pede a total. Por quê? Porque a livre ela é difícil de estimar, é difícil de calcular. Então, está muito passível de ter falso negativo. Se eu não tiver a testosterona aumentada, eu posso também pedir a androstenediona ou o DEA ou sulfato de DEA, que também podem estar aumentados. É menos comum, mas pode estar aumentado. Até porque na SOP a gente tem um aumento, um estímulo da produção de androgênios ovarianos, mas a gente também tem um estímulo menor, mas tem, da produção de androgênios da adrenal. Então, por isso que o SDEA, que é praticamente só produzindo adrenal, também pode estar aumentado na paciente que tem SOP. E posso pedir o SHBG, que não vai entrar ali nos critérios para a gente diagnosticar SOP, mas se ela estiver diminuída, que a gente sabe que é característica de SOP, ela vai corroborar o diagnóstico. Aqui é muito importante. Mesmo que a paciente fez todos os critérios de SOP, você diga, olhe para ela e diga, ela tem SOP. Antes de eu bater o martelo e dizer, realmente é SOP, eu preciso excluir outras causas que levem ao hiperandrogenismo e anovulação crônica, que são as principais.
A principal delas é a hiperplasia adrenal congênita de início tardio. Então, a gente tem um estímulo à produção de androgênios pela adrenal, que ele só se mostra na puberdade. Muito fácil fazer esse diagnóstico. Eu vou dosar o 17-HP. Se ele estiver aumentado, na verdade, parece SOP, mas não é. É hiperplasia adrenal congênita de início tardio. Síndrome de Cush. Então, esse aumento de cortisol, ele também pode levar ao hiperandrogenismo e anovulação crônica. Então, eu também preciso fazer a dosagem de cortisol. Algum tumor produtor de androgênios, ou no ovário, ou na adrenal. Aqui eu vou dosar os androgênios, só que eles vão estar muito aumentados. Na SOP, eles podem estar aumentados, você pode dosar ou não. E quando eles estão aumentados, eles não estão muito aumentados. Num tumor, eles estão acima de 700, eles estão muito aumentados. E tem um detalhe importante sobre a SOP e os androgênios. Mesmo que a paciente tenha lá todos os sinais clínicos de hiperandrogenismo, ela tem o hirsutismo, tem a acne, ela não precisa ter obrigatoriamente a dosagem de androgênios aumentada. Não tem uma correlação de quanto mais sinais clínicos, maior a dosagem de androgênios. Por quê? Porque é difícil dosar os androgênios na mulher, é difícil o cálculo, nem sempre eles vão estar positivos. Então, por isso que eu só vou dosar os androgênios para fazer o diagnóstico se eu não tiver sinais clínicos de hiperandrogenismo, certo? E quando eu tenho um tumor, eles estão muito aumentados. E um aumento de prolactina e um hipotireoidismo também pode levar a um estado de anovulação crônica. Então, é importante dosar prolactina e TSH. Então, esses aqui são os principais exames para diagnóstico diferencial. Então, fui lá, fiz diagnóstico, é SOP. Peço o diagnóstico diferencial, tudo normal, aí eu volto e digo, realmente a paciente tem síndrome dos ovários policísticos. Vê essa questão do INCA do Rio de Janeiro, 2021. Mulher, 23 anos, apresentou a menarca aos 11 e, desde então, tem ciclos menstruais irregulares, intensidade variável, intervalos variando de 30 a 90 dias. Então, ciclos oligomenorreicos com amenorreia até. O exame físico, 92 quilos com 1,60 m, obesidade. A avaliação pela escala de Fermat-Gawey de 12 pontos, e surtismo. Exames complementares, FSH de 7 e LH de 11. Então, FSH e LH no nível normal, com uma relação de LH sobre FSH tendendo a ir a maior que 2. Sugestivo de SOP. TSH normal, prolactina normal, cortisol salivado noturno normal, SDEA normal, 17-OHP normal. Tudo que é diagnóstico diferencial de SOP, normal. Ultrassom transvaginal, ovário direito com volume de 12 e presença de 22 folículos antrais inferiores a 10 e o ovário esquerdo com volume de 13 e presença de 25 folículos antrais inferiores a 10. Então, ela tem a irregularidade menstrual, ela tem a policistose ovariana e ela tem o sinal clínico de hiperandrogenismo. Qual é o diagnóstico provável? Qual é a principal hipótese diagnóstica para esta paciente? Síndrome dos ovários policísticos. A gente já excluiu a hiperplasia adrenal congênita, que tem o 17-HP normal. O Cush, que o cortisol está normal. E o tumor adrenal virilizante também, porque o SDEA está normal. Então, a paciente tem SOP. E como é que a gente vai tratar essa paciente que tem SOP? Com certeza, o mais importante e o real tratamento é mudança de estilo de vida. Se a paciente tem sobrepeso e obesidade, perder peso e estimular uma dieta, uma vida saudável, mesmo nos pacientes que estão magras. Então, aquela paciente que tem sobrepeso e obesidade, gente, ela tem que perder peso. É tão importante que uma paciente dessa que perde 5% do peso, só com isso ela pode conseguir voltar a ovular. Então, isso aqui é o real tratamento da paciente que tem SOP. Então, vai parar de fumar, diminuir o consumo de álcool. A gente precisa regularizar o ciclo menstrual, mesmo que isso não incomode a paciente. Doutora, eu não me incomodo de ficar 3 meses sem menstruar. Ela não pode, porque a gente viu que isso ao longo dos anos pode levar a uma hiperplasia, a um câncer endométrio. Então, eu tenho que causar uma proteção endometrial. Para isso, eu posso usar um combinado qualquer via, eu posso usar um método de progesterona para qualquer via, para proteger esse endométrio. E uma linha de tratamento que a gente muitas vezes usa é uma metformina. Ela é uma bigonida, é um antidiabético oral. Ele vai ser usado principalmente se a paciente já tem diagnosticado uma resistência insulínica ou sobrepeso e obesidade.
Mas apesar dele não ser considerado um indutor da ovulação, muitas vezes, na verdade, muitas mesmo, mais de 90% das vezes, a paciente consegue só com ela voltar a ovular. Por quê? Porque quando eu diminuo, né, a minha resistência periférica à insulina, eu diminuo a minha hiperinsulinemia e vou diminuir, né, compensatoriamente o meu hiperandrogenismo ovariano, vou tornar o meu ovário um ambiente melhor e aquela paciente consegue ovular. Vamos explicar o tratamento de alguns detalhes mais específicos da SOP, como o hirsutismo. O hirsutismo tem como primeira linha de tratamento eu usar um anticoncepcional combinado pela via oral. Por quê? Vou explicar. Primeiro, um combinado, porque o estrogênio é o hormônio que tem o maior poder em aumentar o SHBG, qualquer via. E se eu der pela via oral, eu aumento mais ainda, porque eu vou ter a primeira passagem hepática do hormônio da via oral, e essa primeira passagem hepática aumenta mais ainda o SHBG. Então, eu vou aumentar esse HBG, ele vai blindar mais os androgênios livres e eu vou ter menos androgênio ali atuando no folículo piloso. Além disso, eu vou associar com a progesterona mais antiandrogênica que eu puder, pode ser acetato ciproterona, uma drospirenona, um desogestrel, para aumentar mais ainda esse bloqueio aos androgênios. Sempre eu tenho que fazer no mínimo 6 meses, porque o ciclo do pelo ele é muito longo. Então, ele vai agir no pelo que ainda vai crescer. Então, é um tratamento longo. Se com 6 meses eu reavalio e a paciente não teve nenhuma melhora clínica ou não teve uma melhora ainda satisfatória, eu posso adicionar uma droga antiandrogênica. Então, eu posso adicionar, por exemplo, a ciproterona. A ciproterona, eu vou adicionar ao anticoncepcional combinado 10 dias do mês. Ele vai agir diminuindo a produção de androgênios ovarianos, diminuindo a ação da 5-alfa-redutase, que converte a testosterona na dihidrotestosterona, que é o androgênio mais potente que a gente tem e o que realmente atua ali no folículo piloso. E também ele bloqueia o receptor de androgênio. Posso usar a espirulactona, que também vai ter uma ação diminuindo a 5-alfa-redutase e atuando no receptor de androgênio, ou a finasterida, que tem uma ação diminuindo a 5-alfa-redutase. Lembrando, aqui vai dizer a paciente, que é um tratamento longo, que ela vai precisar de 6 meses, 1 ano de tratamento para começar a ver efeito. E posso também estimular depilações mecânicas, clareamento, laser, para tentar melhorar um pouquinho a estética. E a infertilidade? Gente, a paciente que tem SOP, ela tem caracteristicamente uma boa reserva ovariana. O problema dela é que ela não consegue ovular. Então, qual é a primeira linha de tratamento? É um indutor da ovulação. Posso usar o citrato de clomifeno. Ele é considerado uma droga antiestrogênica, porque como é que ele age? Ele bloqueia os receptores de estrogênio, então o corpo vai entender que não tem estrogênio, vai estimular o hipotálamo a liberar GnRH, que vai estimular a hipófise a liberar as gonadotrofinas, que vão estimular o ovário. Só que como ela é uma droga antiestrogênica, ela acaba também tendo um efeito ruim no endométrio. O endométrio ele fica mais fininho, não tão propício para uma anidação. Também temos o letrozol. Ele age diferente. Ele age na enzima aromatase, diminuindo a conversão de androgênios e estrogênios, que vai dar no mesmo. O corpo vai ver que tem pouco estrogênio, vai aumentar a liberação de GnRH, gonadotrofinas, vai estimular aquele ovário. Só que ele não vai ter esse efeito ruim no endométrio. Tem muitos consensos hoje em dia que consideram o letrozol como a droga de escolha, apesar de o clomifeno ser usado há muito mais tempo, porque ele não vai ter esse efeito ruim no endométrio e ele é menos relacionado à gestação múltipla do que o clomifeno. Se a paciente ela não conseguiu responder ao uso dos indutores de ovulação, eu posso passar para a segunda linha de tratamento, onde eu posso dar diretamente as gonadotrofinas para tentar estimular aquele folículo, ou posso fazer um drill ovariano laparoscópico. Como é isso? Por laparoscopia, eu vou lá e dou vários furinhos no ovário, vou tentar diminuir aquele fluido folicular hiperandrogênico e aí ver se a paciente consegue ovular. Antigamente se usava ressecção em cunha do ovário, ia lá, abria e tirava um pedacinho de cima do ovário. A gente não recomenda mais fazer isso porque os riscos são maiores que os benefícios, risco de aderência, sangrar, de perder o ovário. O drill pode ser usado ainda, a ressecção não é mais recomendada. Se a paciente não responder a nada, só assim a gente vai indicar o tratamento de terceira linha, que é a fertilização in vitro. Vê essa questão. Hospital Albert Einstein, 2022. Uma mulher de 35 anos de idade tenta engravidar há 12 meses.
O casal foi investigado e constatou-se uma infertilidade por anovulação crônica. Ela encontra-se com sobrepeso e tem um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Qual é a conduta mais adequada dentre as abaixo? Além de orientar um estilo de vida saudável, perder peso, qual é a primeira linha do tratamento da paciente com SOP e fertilidade? Indução da ovulação com comifleno ou letrozol. A inseminação artificial e a fertilização in vitro ficaria como terceira linha, só se nada der certo, e a oforoplastia em cunha não é mais recomendada.